Olá, amigos, olá, amigas! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa aula de hoje. E hoje eu vou trabalhar com vocês os temas Emendatio Libelli e Mutatio Libelli. Meu nome é Rodrigo Thiago, sou promotor de Justiça no Estado de São Paulo desde o ano de 2006 e também professor de Direito Processual Penal. Me siga também nas demais redes sociais, no Professor Rodrigo Thiago, que está aqui na tela, lá pelo Instagram. No TikTok você me encontra também com o mesmo nome. Em ambas as vezes eu coloco bastante conteúdo, vídeos mais curtos sobre direito penal e também direito processual penal. Sem maiores delongas, então, vamos ao nosso tema de hoje, Emendatio Libelli e Mutatio Libelli. Na verdade, o meu objetivo aqui hoje é fazer com que você aprenda a diferenciar essas duas figuras de uma forma bem simples, bem fácil, bem intuitiva, para que nunca mais você tenha nenhuma dúvida, tanto na sua vida profissional como lá na hora da sua prova, seja a prova da OAB, seja a prova de concurso, independente da natureza da prova que você for fazer, tenho certeza que com essa aula de hoje você sairá daqui sabendo diferenciar de forma muito tranquila os dois institutos. E eu vou colocar na tela para vocês aqui um breve roteiro de aula que eu fiz, e eu já começo, meus amigos, com a exposição do tema referente aos princípios da correlação e princípio da consubstanciação, princípio da correlação e princípio da consubstanciação. Rodrigo, como assim? Você disse que eu ia estudar Emendatio Libelli e Mutatio Libelli, agora você vem com esse papo de princípio da correlação e princípio da consubstanciação? Por uma razão bem simples. A partir do momento que você dominar esses dois princípios, você vai visualizar com muito mais clareza a diferença entre Emendatio Libelli e Mutatio Libelli e nunca mais esquecerá essas diferenças. Então, vou explicar para vocês a partir de agora o significado de cada um desses princípios, para aí sim entrarmos na diferenciação entre Emendatio Libelli e Mutatio Libelli. Vamos começar pelo princípio, então, da correlação. Princípio da correlação. O que diz esse princípio? Meus amigos, venham aqui comigo. O princípio da correlação consiste basicamente no seguinte: o juiz, ao proferir sentença, ele deve se ater aos fatos contidos na inicial acusatória. Vou repetir. O juiz, ao proferir sentença, ele deve se ater aos fatos contidos na inicial acusatória. Se o juiz for condenar alguém, ele não pode condenar além daquele fato que está descrito na inicial acusatória, seja na denúncia ou na queixa-crime. Se ele for absolver alguém, ele tem que absolver por aquele fato imputado ao agente na inicial acusatória. Ele não pode absolver o acusado por um fato diverso daquele que está descrito na denúncia ou na queixa. Esse é o princípio da correlação. O juiz, ao proferir sentença, tem que se ater aos fatos descritos na denúncia ou na queixa-crime. Anotem, então, a conceituação desse princípio, que vocês vão entender por que estamos trabalhando esse princípio próximo da consubstanciação antes de ingressarmos nos temas Emendatio Libelli e Mutatio Libelli propriamente dito. A partir daí, a gente passa para o princípio da consubstanciação. Princípio da consubstanciação. O que diz esse princípio? Pelo princípio da consubstanciação, o acusado, o réu, ele se defende dos fatos descritos na inicial acusatória e não da capitulação jurídica. O réu se defende dos fatos descritos na inicial, na denúncia ou na queixa, e não da capitulação jurídica, não do artigo de lei descrito lá na denúncia na inicial acusatória. Então percebam, esse princípio ele tem um aspecto muito importante até para quem atua na advocacia criminal. Porque quando seu cliente chega lá no seu escritório, doutor, pelo amor de Deus, estou sendo processado criminalmente, recebi aqui a cópia da denúncia do Ministério Público me denunciando pelo crime X, você como advogado deve se ater principalmente aos fatos descritos na denúncia. É lógico, você vai observar a capitulação jurídica, o artigo de lei pelo qual o acusado está sendo denunciado, mas o cerne da sua defesa deve ser os fatos contidos na denúncia. A sua defesa deve ser trabalhada em cima dos fatos contidos na denúncia e não da capitulação jurídica e não do artigo de lei. Muito bem, fixamos aqui duas premissas importantíssimas então. Conceituamos o princípio da correlação, que é aquele que o juiz, ao proferir sentença, deve se ater aos fatos descritos na inicial acusatória,
e o princípio da consubstanciação, segundo o qual o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. A partir de agora, então, vamos entrar na conceituação legal, e vou explicar para vocês detalhes de cada instituto, da emendatio libelli e da mutatio libelli. Vamos para a lousa, então. A emendatio libelli, ela está prevista lá no artigo 383 do Código de Processo Penal, que diz basicamente o seguinte: o juiz, percebam bem isso, a essência do dispositivo, sem modificar a descrição do fato, ou seja, o juiz ele não vai modificar a descrição do fato aqui, contida na denúncia ou na queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa. Poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Vou repetir esse artigo, vou explicar com bastante calma, de forma cirúrgica, para vocês aqui. O juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou na queixa, descrição do fato contida na denúncia ou na queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar-lhe pena mais grave. Venham aqui comigo, então. O que diz esse artigo? Vamos traduzir o que diz esse artigo. O juiz, quando ele vai sentenciar, ele verificando que o fato, na verdade, se subsume a um tipo penal diverso, configura um tipo penal diverso do que aquele descrito na denúncia, o juiz, sem modificar o fato descrito na denúncia, isso é importantíssimo, sem modificar o fato descrito na denúncia, ele poderá dar a esse fato uma definição jurídica diversa, uma roupagem jurídica diversa do que aquela descrita na denúncia, mesmo que para isso tenha que aplicar pena mais grave ao acusado. E vou além. O juiz pode fazer isso de forma direta, sem ouvir o MP, sem ouvir o acusado. A lei não preconiza em momento algum que o acusado, que o juiz tem que ouvir o acusado ou o Ministério Público antes de tomar essa providência. E nós, tribunais superiores, também temos precedentes recentes do STJ no sentido de que é possível o juiz assim proceder de forma direta, sem necessidade de ouvir as partes a respeito da sua decisão de modificar a definição jurídica, a capitulação jurídica daquele fato descrito na denúncia. Vou dar um exemplo que vai facilitar muito a sua vida a partir de agora. Imaginem que o promotor de justiça recebeu um inquérito policial ali narrando um crime de furto. E ele vai elaborar a sua denúncia, elabora a denúncia ali, formalmente, pelo menos na descrição do fato perfeita, descreve ali a prática de um crime de furto. Consta que no dia 27 de setembro de 2023, por volta de 10 horas e 30 minutos, na rua X, na cidade Y, fulano de tal subtraiu para si o telefone celular pertencente à vítima Beltrano de tal. E na sequência ele descreve como se deu essa subtração sem violência ou grave ameaça, porque estamos diante de um delito de furto. Descreveu ali de forma perfeita o crime de furto e as suas circunstâncias, como preconiza o artigo 41 do Código de Processo Penal. Porém, lá na hora de colocar a capitulação jurídica, o artigo de lei, naquela parte final da denúncia, quando o promotor coloca assim, diante do exposto, denuncia o fulano de tal como incurso no artigo, ao invés de colocar artigo 155, por alguma razão, por erro de digitação, por equívoco, falta de atenção, enfim, por qualquer motivo, por erro de estagiário também, pode ser, brincadeira, o promotor de justiça se equivoca e coloca artigo 157, o roubo, ao invés de colocar o artigo 155, que é o furto. Percebam, a denúncia descreve um crime de furto, mas na capitulação jurídica colocou o artigo 157, que é um crime de roubo. O processo teve regular andamento, ninguém viu esse erro do promotor de justiça. Até que na hora de proferir sentença, o juiz, analisando os fatos, percebe, opa, houve um equívoco do Ministério Público aqui. O nobre representante do parquê se equivocou ao lançar o dispositivo legal. Ele narrou os fatos, como os fatos ocorreram, como os fatos foram provados, mas se equivocou ao lançar a capitulação jurídica, o artigo de lei. O que o juiz pode fazer nesse caso aqui? O juiz pode condenar o acusado pela prática do crime de furto, tranquilamente. E se fosse o inverso? Se fosse o inverso, o promotor recebeu um inquérito policial
narrando a prática de um crime de roubo. Ele descreve o crime de roubo. Fulano de tal, mediante emprego de grave ameaça, subtraiu para si o telefone celular da vítima Beltrano de tal. Mas lá no dispositivo ele se equivoca e coloca o artigo 155 ao invés do artigo 157 do Código Penal. O que vai acontecer nesse caso? O juiz, verificando que o equívoco foi apenas na capitulação jurídica, ele pode condenar o acusado pelo crime de roubo, crime mais grave, ao invés de condená-lo pelo crime de furto. Por quê? Porque a denúncia descreve um crime de roubo. A denúncia descreveu um crime de roubo aqui. E o juiz poderá dar essa definição jurídica diversa. Então percebam, aqui no artigo 383, na figura da emendatio libelli, o juiz pode fazer essa modificação da capitulação jurídica de forma direta, mesmo que ele tenha que aplicar pena mais grave e sem necessidade de ouvir as partes. O juiz, ao sentenciar, nesse segundo exemplo que eu dei, para mostrar a situação em que ele vai dar uma pena mais grave, ele vai pegar ali, o promotor narrou um crime de roubo. Na capitulação jurídica, ele pôs um 155, que é o furto. O juiz pode condenar tranquilamente pelo crime de roubo. Rodrigo, e onde que entra aqueles princípios da consubstanciação e da correlação? Você vai entender agora. Percebam o seguinte, vamos pegar o exemplo do crime de roubo que o promotor se equivocou e colocou o artigo 155. A denúncia descreve um crime de roubo, emprego de grave ameaça para subtração do aparelho celular. O juiz, ao condenar o acusado pelo crime de roubo, ele está violando o princípio da correlação? Não, não está, porque o que diz o princípio da correlação? O juiz, ao sentenciar, deve se ater aos fatos descritos na denúncia ou na queixa, descritos na inicial acusatória. Qual fato estava descrito na inicial acusatória? Um crime de roubo, emprego de grave ameaça. Então, o juiz, ao condenar o acusado pelo crime de roubo, ele não viola o princípio da correlação. Por quê? Ele se ateve aos fatos descritos na denúncia. E o princípio da consubstanciação foi violado aqui? Também não foi. Vejam bem, o acusado se defende dos fatos. Quais fatos estavam descritos na denúncia? Quais fatos estavam descritos na denúncia? O crime de roubo. O acusado, portanto, teve a oportunidade de se defender do crime de roubo. Ele se defende dos fatos, roubo, e não da capitulação jurídica, furto. Portanto, se o juiz condená-lo pelo crime de roubo, ele não estará violando o princípio da consubstanciação, porque o acusado teve a oportunidade de se defender sobre a prática do crime de roubo. Então já fica aqui uma dica de ouro. Sempre que o juiz puder dar uma definição jurídica diversa ao fato, sem violar o princípio da correlação, sem violar o princípio da consubstanciação, nós estaremos diante da hipótese da emendatio libelli. Da emendatio libelli. Por quê? Porque aqui não haverá necessidade de aditamento, de reforma da denúncia, de oitiva das partes, nada. O juiz poderá proceder a essa correção de forma direta. Na emendatio libelli, portanto, essa correção por parte do magistrado ocorre de forma direta. Vamos colocar aqui na tela de novo e repetir para vocês. Vejam só, o juiz, sem modificar a descrição do fato, ele não modificou a descrição do fato, o promotor descreveu roubo e ele condenou por roubo, contida na denúncia ou na queixa, poderá atribuir definição jurídica diversa. Por quê? A definição jurídica, a capitulação jurídica, o artigo de lei colocado pelo promotor na denúncia foi o crime de furto. O juiz aqui poderá adaptá-lo e colocar o crime de roubo. Ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, ou seja, a pena do crime de roubo é mais grave que a do crime de furto, e o juiz pode fazer isso de forma direta. Por quê? Porque ele não estará violando os princípios da correlação e da consubstanciação. Agora vamos ver, a partir desse momento, como a situação é diferente quando falamos na hipótese de mutatio libelli. Vou colocar para vocês aqui na tela a hipótese da mutatio libelli, que está contida lá no artigo 384 do Código de Processo Penal. Vejam como a situação aqui é diferente. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, beleza, até aqui mais ou menos igual à emendatio libelli, mas vejam bem, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal, não contida na acusação. Não contida na acusação. Elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. O que deve ser feito aqui? O Ministério Público deverá
aditar a denúncia ou a queixa, se a queixa for de ação penal privada subsidiária da pública, evidentemente, no prazo de 5 dias. No prazo de 5 dias. Reduzindo-se a termo aditamento quando feito oralmente. Esse aditamento pode ser feito até oralmente ali no cenário da audiência de instrução e julgamento. Então vamos repetir. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, só que em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. Aqui nós temos um elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, que não ocorre na emendação libelli. Na emendação libelli não há modificação do fato descrito na denúncia. Aqui na mutácio haverá uma modificação do fato. Aí, nesse caso, o Ministério Público deverá aditar a denúncia. Venham aqui comigo, então, vamos falar detalhadamente sobre isso aqui. Se na emendação libelli o juiz vai modificar apenas a definição jurídica do crime descrito na denúncia, sem alterar o fato, aqui na mutácio a gente verifica, a gente vislumbra uma necessidade de alteração do fato descrito na denúncia. Por quê? A instrução probatória revelou a existência de uma circunstância ou de um elemento que não estava contido lá na inicial acusatória, que não estava contido na inicial acusatória. E aí o que acontece nessa situação? Se o juiz sentenciar de forma direta, reconhecendo esse elemento novo, ele estará violando o princípio da correlação, porque ele vai estar julgando um fato não descrito na denúncia. Da mesma forma, se ele agir dessa forma, sentenciando direto, já reconhecendo o fato novo que surgiu na instrução probatória, mas que não está descrito na denúncia, ele estará violando o princípio da consubstanciação, porque o acusado não se defendeu daquele fato apurado ali no decorrer da instrução. Ele se defendeu do fato que estava descrito na denúncia. Então percebam aqui a violação do princípio da correlação e haverá também violação do princípio da consubstanciação. Razão pela qual, meus amigos e minhas amigas, o juiz não poderá aqui sentenciar de forma direta. Querem exemplo? Vamos lá então. Imaginem aqui o seguinte cenário agora. Houve um crime de roubo, um assalto ali na via pública, na presença de outras pessoas. O sujeito foi lá, subtraiu o telefone celular da vítima com emprego de violência ou grave ameaça ali no meio de diversas pessoas. Mas na hora que foram registrar a ocorrência ali na correria da repartição policial, a vítima querendo ir embora logo, as testemunhas também, elas se limitaram a dizer ali tudo que foi perguntado e narrar, olha, o sujeito pegou meu celular e foi embora. Subtraíram meu telefone celular. As testemunhas confirmam, foi assim mesmo, o sujeito foi lá e subtraiu o telefone celular dela. Ninguém falou nada aqui sobre grave ameaça. Aí o que a autoridade policial faz? Toca o inquérito policial como se estivéssemos diante de um crime de furto. Um crime de furto. Mano, ninguém noticiou. Houve emprego de violência ou grave ameaça, mas ninguém noticiou isso no inquérito policial. O delegado ali não tinha bola de cristal para saber que isso tinha acontecido. O promotor também não, quando ele recebeu o inquérito. O que aconteceu? O promotor denunciou nos termos que constava lá do inquérito policial. Denunciou essa pessoa, esse acusado, esse investigado, pela prática de um crime de furto. Subtraiu para si o telefone celular da vítima, sem constar emprego de violência ou grave ameaça. E aqui o promotor não se equivocou na capitulação jurídica, ele colocou a capitulação jurídica correta, perfeita. Diante do exposto, denuncio o fulano de tal como incurso no artigo 155 caput do Código Penal. Ponto. Tudo certo. Fato descrito como está constando do inquérito policial, capitulação jurídica correta, artigo 155. Beleza. O processo teve andamento, a instrução prosseguiu. Chegou lá na audiência de instrução, olha o que acontece. A vítima vai ser ouvida e fala, não, excelência, na verdade, os fatos não foram bem assim, não. Na verdade, ele chegou, simulou que estava armado, me ameaçou, disse, passa o telefone celular, senão você morre. Aí eu entreguei o celular, ele pegou o celular e saiu correndo. Ah, mas por que você não falou na delegacia? Não, porque ninguém me perguntou isso. Lá na delegacia estava uma correria danada ali, cheio de gente, várias ocorrências sendo atendidas. E como ninguém me perguntou, acabei narrando só o que foi me perguntado. Mas o que aconteceu foi isso. O sujeito simulou estar armado, me ameaçou, e aí sim eu entreguei o telefone celular e ele foi embora. E na sequência, as testemunhas que presenciaram os fatos são ouvidas e confirmam essa narrativa da vítima. Não, de fato, houve ali uma grave ameaça, ele simulou emprego de arma de fogo, ameaçou a vítima e só assim que ele conseguiu obter esse aparelho de telefone celular da vítima.
Aí todo mundo ali, promotor, juiz, até o próprio advogado, percebe, opa, espera aí. Apesar, a despeito de o inquérito policial trazer para a gente a hipótese de um crime de furto, a denúncia conter aqui a descrição de um crime de furto, nós estamos verificando agora aqui com calma, sob o crivo do contraditório, inclusive, que esse fato, na verdade, foi um roubo, não foi um furto. E agora? Como proceder? Imagine que o juiz decida, não, eu vou condenar o acusado pelo crime de roubo aqui, já que a vítima falou que foi roubo, é roubo, condeno de forma direta. Condena de forma direta o acusado pelo crime de roubo. Perceba, o juiz estará violando a um só tempo o princípio da correlação e também o princípio da consubstanciação. Por quê? Ele vai estar condenando por um fato roubo que não está descrito na inicial acusatória, que é o princípio da correlação mesmo. O juiz, ao sentenciar, deve se ater aos fatos descritos na inicial acusatória. Se ele condenar direto pelo roubo, ele estará violando o princípio da consubstanciação, porque o acusado não se defendeu do roubo. O acusado se defendeu dos fatos descritos na denúncia, e na denúncia não constava o emprego de grave ameaça. O acusado não teve a oportunidade de se defender a respeito dessa notícia de grave ameaça. Então percebam aqui, o juiz não pode sentenciar direto. Então nós vamos aplicar a figura da mutatio libelli, prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal. Vamos repetir aqui. Encerrou a instrução, o juiz entendeu cabível nova definição jurídica. No nosso exemplo aqui, ele entendeu ser cabível a definição de roubo. O juiz, o promotor também no caso aqui, entendeu que a nova definição jurídica do fato, no nosso exemplo, seria um roubo e não um furto, mas isso em consequência de prova existente nos autos, ou seja, as declarações da vítima e das testemunhas em juízo, de elemento ou circunstância da infração não contida na acusação. Qual elemento que é esse ou circunstância? A grave ameaça. A grave ameaça não estava contida na acusação e surgiu no decorrer da instrução processual. Bom, como aqui o juiz não pode sentenciar de forma direta, porque ele estará violando os princípios da correlação e da consubstanciação, o que deve ser feito aqui? O Ministério Público deverá aditar a denúncia ou a queixa no prazo de 5 dias, ou seja, aditar a denúncia, reformar a denúncia, para aí sim, uma vez aditada essa denúncia, reformar essa denúncia, nós vamos reabrir a instrução processual. Nós teremos aqui uma mini instrução processual. Aí, uma vez aditada essa denúncia, nós vamos ver na sequência os parágrafos aqui, o acusado vai ter oportunidade de se manifestar, a defesa do acusado vai ter oportunidade de se defender sobre essa denúncia aditada, Ele vai ter oportunidade de arrolar testemunhas, e aí o juiz, se as partes assim solicitarem, vai marcar uma nova audiência com oitiva de testemunhas. Cada parte aqui poderá arrolar até 3 testemunhas, e novo interrogatório do acusado. Feito isso, encerrou-se essa mini instrução processual, aí sim o juiz poderá condenar o acusado, se as provas forem satisfatórias para tanto, evidentemente, poderá condenar o acusado pelo crime de roubo. Por quê? Ele não estará violando mais o princípio da correlação, porque ele vai estar julgando um fato descrito na denúncia aditada, descrito no aditamento da denúncia. Então aqui há respeito ao princípio da correlação. Também haverá respeito ao princípio da consubstanciação, porque aqui, ao contrário da hipótese anterior, o acusado ele teve a oportunidade de se manifestar sobre o fato grave ameaça. Por quê? Ele teve ciência da denúncia aditada e oportunidade de se manifestar sobre a denúncia aditada. A partir de então, respeitando o princípio da correlação e da consubstanciação, o juiz poderá condenar o acusado, se as provas forem satisfatórias para tanto, repito, pela prática do crime de roubo. Vamos ver então como preconiza essa regra os demais dispositivos ali contidos no artigo 384 CPP. O parágrafo 2º do artigo 384 diz: ouvido o defensor do acusado sobre o aditamento, ouvido o defensor do acusado, vejam só, então aqui, ó, princípio da consubstanciação. A defesa vai ser ouvida sobre o aditamento, sobre os fatos descritos no aditamento. Ele vai ser ouvido no prazo de 5 dias. E aí, ouvido o defensor e admitido o aditamento, ou seja, o juiz recebendo esse aditamento, ele, a requerimento de qualquer das partes, vai designar dia e hora para a continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, aí elas vão ser indagadas sobre esse fato novo, sobre essa grave ameaça, novo interrogatório do acusado, em que ele poderá ser indagado sobre esses fatos novos contidos na denúncia aditada,
realização de debates e julgamento. Aí sim, realização de debates e julgamento. E o parágrafo 4º diz que, havendo aditamento, cada parte poderá rolar até 3 testemunhas, conforme eu já adiantei para vocês aqui, até 3 testemunhas no prazo de 5 dias, e ficando o juiz na sentença adstrita aos termos do aditamento. Aqui, a expressão máxima do princípio da correlação. O juiz vai estar adstrito aos fatos contidos na denúncia aditada, no aditamento da denúncia. Então, perceberam? Vamos voltar lá no começo da aula. A importância de conhecermos os princípios da correlação e da consubstanciação. Rodrigo, por quê? Muito simples. Analisem o fato apresentado para você ali na sua vida profissional, na sua prova. E com esse fato que você analisou, e você vislumbrando o juiz sentenciando de forma direta, sem ouvir ninguém, sem aditamento da denúncia, se esse ato do juiz sentenciando de forma direta, se ele não violar os princípios da correlação e da consubstanciação, nós estaremos diante da figura da emendatio libelli. Por outro lado, se o juiz, ao sentenciar de forma direta, naquele caso apresentado, ele violar o princípio da correlação, ou seja, ele julgar um fato não descrito na denúncia, ou o princípio da consubstanciação, julgar um fato pelo qual o acusado não se defendeu, aí nós estaremos diante da necessidade de aplicação do instituto da mutatio libelli. Por quê? Teremos a hipótese, a obrigatoriedade de aditamento da inicial acusatória para que o acusado possa se defender sobre esses fatos. E uma última dica, um último macete, se ainda ficou alguma dúvida, é o seguinte: quando que é emendácio, quando que é mutácio, lembra do seguinte: mutácio começa com a letra M. M de Ministério Público. M de Ministério Público. Então pensem, na mutácio, o Ministério Público tem que editar a denúncia. Na mutácio, letra M, o Ministério Público, letra M, tem que editar a denúncia. Na emendácio, letra E, não é M de Ministério Público, o Ministério Público não tem que editar a denúncia. Amigos, era isso o objetivo desse vídeo de hoje, era realmente fazer com que você enxergasse de forma clara como diferenciar os institutos da emendácio e da mutatio libelli. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, mas qualquer dúvida estou à disposição aqui nos comentários, lá por direct no Instagram também, podem entrar em contato comigo lá, não deixe de me seguir por lá também, e também no TikTok para receber informações atualizadas sempre. E por fim, peço que deixem aquela curtida aqui no vídeo, o seu comentário é muito útil para que aumente o nosso alcance e assim possamos continuar a gravar vídeos como esse aqui de forma gratuita para vocês. Era isso, grande abraço a todos e até a próxima!